Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil, de engenharia mecânica ou de arquitetura, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dar prosseguimento ao dimensionamento do nosso totem. E para isso, vamos precisar hoje dimensionar as ligações das diagonais que constituem o nosso totem. Essas diagonais são constituídas de perfil duplo L ou perfil duplo cantoneira. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Ordem de 6 metros, ainda conforme a NB 14 de 84. Essa vai ser a nossa última aula pela NB 14. A gente irá dimensionar hoje o perfis duplo L ou duplo cantoneira pela NB 14 de 84, nessa aula de número 4. Na aula seguinte, eu começo a dimensionar os mesmos perfis duplo U e duplo L pelas normas vigentes. Propriedades geométricas. É, as propriedades mecânicas do aço como um todo, são as mesmas informações trazidas na aula anterior, de número 3. Não modificou-se nenhuma informação a respeito. A tensão admissível do aço para o perfil L. O nosso perfil L será constituído de um aço ASTM-A36, que é o nosso aço básico, é o aço mais básico em construção civil, na indústria do aço. Então, a tensão admissível do aço A36 é 250 megapascal. A tensão última de ruptura é de 400 megapascal do aço ASTM A36. Com relação à tensão residual, caso você precise, basta multiplicar 30%, extrair 30% da tensão admissível e obter o valor da tensão residual pelo sigma R. E propriedades do enregistrador do eletrodo. O enregistrador, se precisasse, ele seria tido como de aço ASTM-A36, que é bem básico. Eu sempre considero o enregistrador como constituinte de aço A36, que é o aço mais básico, em chapas grossas, em boas de 1/4, 5 milímetros, assim por diante. O eletrodo que eu consertei em relação ao anterior, vamos considerar o eletrodo para o dimensionamento, detalhamento das ligações do totem, quando viermos a dar essas aulas, considerando o eletrodo E70, com 485 megapascal de limite de escoamento, que é o FW. Propriedades geométricas da seção transversal do perfil singular, perfil simples. Você pode chamar perfil simples ou simplesmente perfil. L, no caso, 1/6. Quando você separar frações em polegadas, sempre utilizem o hífen, o tracinho, ou um espaço. Os dois, um dos dois. Tanto que nos Estados Unidos quanto no Canadá, eles utilizam sempre tracinho ou espaço. É a forma formal e técnica de separar, segundo até as normas daqui. 1/2 polegada, você chama, pode chamar em polegada, a dimensão é da aba do perfil L. Ou em milímetros, como você desejar, que equivale a 38,1 milímetros, pela massa em quilos por metro. Então, as dimensões do perfil de abas iguais é um perfil simples L de abas iguais. Note, B1 e B2 possuem a mesma dimensão de 1,5 polegada ou 38,10 milímetros. Fiz questão de deixar em casa decimal para você ir se acostumando em transformar polegada, multiplica por 25,4 e obter o resultado em milímetro. A espessura do perfil é a mesma, 4,8 milímetros. É bom perfil para receber solda com eletrodo E70. Solda de 5 milímetros, vai muito bem no perfil com essa espessura. A de concordância. Caso o fabricante, a tabela do fabricante não forneça esse valor, eu considero a rádio de concordância como sendo igual, no caso, a espessura do perfil, 4,8. Aqui, dados geométricos de um perfil simples. Então, calculando, né, o que eu obtive essas informações do fabricante, eu conferi para dar essa aula com os dados, lógico, sempre confiro com os dados, minha planilha em Excel, às vezes até o fabricante, dependendo do fabricante, pode ter algum erro, eu sempre confiro como calculista, nunca aceito as informações dadas em tabelas, com todo respeito, sempre estou verificando. Então você nota, os perfis de abas iguais, o perfil L, ele é simétrico nas duas direções, tem o mesmo YCG é igual ao XCG, é o mesmo centro de gravidade para as duas direções, então o momento de inércia em relação ao eixo X é igual ao momento de inércia em relação ao eixo Y, módulo resistente
idem. Raio de geração, idem. Módulo de plasticidade, idem. Os EX, caso você não obtenha esse valor da tabela do fabricante, você pode considerar com relação a dados científicos como sendo igual a 1,12 vezes o seu módulo resistente, ou o módulo de resistência. Multiplicando por 1,12, você obtém o momento plástico, Zφ igual a Y. O momento de inércia em relação à torção é de 0,28, bem pequeno, centímetros a quarta, cuidado com a unidade. E a constante de empenamento para cantoneiras de espessura muito fina, ou cantoneiras pequenas, com pouca espessura, ele tende a zero, esse valor de constante de empenamento. Mas eu calculei e deixei aqui o valor para você. Essa é a fórmula que eu trago para calcular o momento de inércia em relação à torção, IT ou J, tanto faz chamar IT ou J, cantoneiras, para você aplicar na sua planilha de Excel. E aqui a constante de empenamento. Assim você não depende de tabela de fabricante, você tem seus dados, quando não tiver esses dados propriamente dito de uma tabela de fabricante. Muitos fabricantes vão fornecer apenas propriedades como dados como área, momento de inércia, nem todos fornecem constante de empenamento e momento de inércia de torção, nem todos. Então, eu trago aqui as equações para você não ficar dependente. E aqui é o eixo Z, uma novidade para o zero. Nós temos um eixo, que é o eixo Z, ele fica a um certo ângulo do eixo Y, medido a um certo ângulo, e ele vai ter um valor I mínimo e um valor I máximo. Um raio de geração mínimo e raio de geração máximo. Você considera o raio de geração mínimo, esse valor é que iremos utilizar em nosso dimensionamento. Também diz, pois ele se relaciona ao eixo Z. Unidades geométricas do perfil L. Considerando agora o perfil duplo, os dois perfis, um de costas para o outro, os perfis cantoneira. Nós temos dois eixos, um eixo trazendo o centro de gravidade entre os perfis L e o outro eixo, chamado de Y', trazendo o centro de gravidade do perfil unitário, perfil isolado, né, sozinho, solitário, o perfil L. 1,11 é o nosso XCG, a distância da face externa, o centro de gravidade de um perfil L. E essa distância, 12,3, como eu calculei? Seria a distância, metade da distância, ou a distância, no caso, entre o CG e o centro de gravidade, no caso de um perfil L. Chamei metade porque seria metade da distância entre o centro de gravidade dos dois perfis L. Assim que eu chamo. Conforme a aula anterior, eu prefiro chamar a distância entre o centro de gravidade ao centro de gravidade do perfil L, ou a distância entre os dois centros de gravidade dos dois perfis dividido por 2. Como eu encontrei essa distância? Eu considerei o XCG, que é 1,11 aqui no caso, mas a distância entre os CGs, né, de perfis. Aqui consertei e ficou melhor não colocar distância entre perfis, mas sim distâncias entre CG dos perfis. Então, 1,11 centímetros é o XCG do perfil unitário, então de costas. Então, eu vou somar a essa distância do XCG às costas desse perfil. Como é que seria essa distância do XCG a- às costas, no caso do perfil L? Seria 30 centímetros menos duas vezes a largura de cada perfil, que é 38,1, dividido por 2. Eu vou ter essa distância do eixo linha até aqui, no caso a parte anterior desse perfil L. Então, somando tudo, eu vou encontrar um x de 12,30 centímetros. Caso eu vier a precisar computar esse momento de inércia, o raio de geração do conjunto, eu precisaria do valor de x, conforme fizemos na aula anterior. Aqui é só mostrando, né, a área, no caso, aumento de inércia em verde, as propriedades mecânicas mais importantes do perfil duplo, no caso, 9,14 centímetros quadrados a quarta de área, aumento de inércia, módulo resistente, 3,26 centímetros ao cubo, os dois já multiplicado por 2. A geração seria o momento de inércia do perfil isolado vezes 2, dividido pela área, né, do perfil isolado vezes 2, tirando raiz quadrada, o raio de geração permanece o mesmo. Perfil simples, perfil duplo é o mesmo. O momento de inércia dobra, o módulo resistente dobra, o módulo plástico dobra. Caso não tenha o módulo plástico, aqui 1,12 vezes 3,26, mesma regrinha. O momento de inércia de torção, ele dobra também, basta multiplicar por 2 o valor encontrado no perfil simples, e o CW tende a zero, pequenas espessuras. E aqui seriam os valores. Se eu viesse a considerar aquela distância que existe de 30 centímetros aproximadamente, total, entre os perfis L, eu teria um momento de inércia
uma magnitude tão grande que ele chegou a ultrapassar o momento de inércia em relação ao eixo X. Note como é que é poderosa essa distância entre perfis, né, ao longo do eixo Y. O eixo Y sempre nos fornece um valor de momento de inércia discreto, simples, bem humilde. Mas quando você tem uma distância entre eles, você distancia um perfil do outro, você aumenta consideravelmente esse valor. O módulo de resistência também vem a cabo e aumenta bastante. A geração aumenta muito mais e fica muito maior do que o módulo, que o raio de geração em torno do eixo X. Note como é que é poderosa essa ferramenta de você tirar partido da distância entre perfis, computar o momento de inércia do conjunto, módulo resistente do conjunto. Apenas mostrando, caso viéssemos a precisar dessa ferramenta, como você pode tirar partido, né, da distância entre perfis. Continuando, a flambagem local. Esse é o primeiro item que você efetivamente entra no dimensionamento, é verificar se a área do perfil ela é compacta ou não é compacta. Pela NB14, para perfis L, a aba era verificada com esse coeficiente de 0,44 vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão admissível do perfil. No caso, é um A36, 250 MPa. Não esqueça de trocar a tensão admissível no Excel, atrelar ela ao tipo do aço, como falei anteriormente. 0,44 você obtém um valor de 12,6. E ao dividir o valor da largura da aba, que é 38,1 ou 1,5 polegada, dividido pela espessura do perfil 4,8 milímetros, você obtém um valor de 7,94. Note que 7,94 é menor do que 12,6. Ótimo, isso significa o quê? Não há flambagem local na aba do perfil L. Carga axial de compressão, dimensionamento. Bem, o índice de flambagem é o primeiro item para poder chegar em resistência à compressão. A gente precisa passar pelo índice de flambagem. O comprimento entre pontos de contenção lateral em direção frontal do vento, esses perfis diagonal lá pelo F2, como mostrei na aula de número 2, ele tem 58 centímetros. Cada diagonal tem 58 centímetros entre pontos de contenção lateral. KX e KY sempre igual a 1 para perfis, vigas biapoiadas, elementos diagonal e banzos com 2 pontos de contenção e assim por diante. O raio de geração em torno do eixo X é igual em torno do eixo Y. Vamos adotar as propriedades do perfil isolado, o perfil L isolado, e não aquelas propriedades que eu mostrei, que você pode tirar partido, deixar o perfil bem mais poderoso, tirando o raio de geração, extraindo o raio de geração a partir do perfil duplo. Não, são perfis treliçados, eles estão constituindo o perfil do banzo, eles são uma peça, um acessório, amarrar os perfis do banzo, que são os principais. O perfil de diagonal eu considero como perfis isolados na hora de dimensionar, porque os perfis duplo U, eles estão regendo o dimensionamento. Então, continuando, a gente só calcula aqui o índice de flambagem do perfil isolado. Seria um kx1 vezes 58, o comprimento da diagonal, 58 centímetros, extrair os F2, e 1,16 centímetros é o raio de geração do perfil simples, obtendo lambda de 50. Uma observação muito importante. Para perfis, no caso diagonal, que constituem um elemento extra complementar no perfil principal, que seriam os banzos nesse caso, então a diagonal são complementares. Por serem complementares, a numeração dos banzos, a gente considera um lambda, essa treliça, igual a 140 como limite, e não de 200. Muita atenção aqui. Tensão resistente em torno do eixo X. Assim como fizemos na aula anterior, vamos fazer agora para o perfil L. Vai ser o mesmo ábaco C, perfil L com perfil U. Então, o lambda X a gente calcula em torno do eixo X, 58 centímetros a nossa distância entre pontos de contenção lateral, a de geração do perfil singular, perfil simples, não precisa usar perfil duplo aqui, o Fy sobre π ao quadrado vezes Z, obtendo o lambda X 0,56. Hipótese de lambda igual a 0,56, vamos entrar no ábaco C, como fizemos na aula 3, e obter o valor de FCR sobre FY. Bem, aqui nós temos o ábaco da norma NB14 de 84, onde o ábaco da letra C, o ábaco intitulado C, é o que nos interessa. Ele se refere a perfis U, L e T. Circulares também, circulares quadrados e retangulares. E seção de alma cheia, que são barras de alma cheia. Aqui, entrando no ábaco com o valor que a gente encontrou de 0,56,
Eu estou entrando aqui com a olho nu. O meu valor, você pode obter um valor mais preciso do que o meu. Entrando com o ábaco a 0,56, você obtém um valor de lambda. Eu subo com 0,50. A setinha está um pouquinho deslocada, mas a linha em azul clarinho, ela está mais certinho. 0,50, que aqui seria 0,6 com 0,56. Você segue, você marca o valor de lambda, de lambda aqui nesse eixo. Você sobe com 0,56 aqui, para interceptar reto. Interceptar, no caso, o ábaco C. Seria esse aqui, o segundo, né? A, B, C. Então, você intercepta o ábaco C, projeta em linha reta para a esquerda e obtém o valor de FCR sobre FY igual a 0,81. Quanto menos, mais conservador. Se você está em dúvida, coloque um pouquinho para menos. Você é calculista e você tem que ser sempre conservador com relação ao seu cliente. Tensão resistente em torno do eixo X. Continuando, a gente obteve o lambda x, entrou no ábaco da curva C, e a gente obteve um valor de 0,81 para FCR sobre FY. Pronto. O resto agora é conta matemática. Você já encontrou o valor mais importante desta aula. Com FCR sobre FY igual a 0,81, você substitui a tensão admissível do aço. Muito cuidado. Se você modificar o aço, você modifica o FY. 0,81 vem do ábaco, você multiplica e encontra um valor de 202,5 megapascal. Ou seja, houve uma redução na tensão para poder encontrar o esforço resistente de compressão. E substituir o valor, no caso, na equação da NB14 para esforço resistente de compressão, seria o φ de redução da resistência igual a 0,9, vezes a área da seção transversal, vezes o FCR, que é a tensão crítica. Então, 0,90 vezes 3,42 centímetros quadrados é a área do perfil simples L, um perfil L simples, como você queira chamar, vezes a tensão aqui já reduzida, obtida do ábaco C, obtendo um valor de resistência à compressão de 62,33 kN. Note como esse valor é muito menor do que um perfil duplo U obtido na aula 3. Ou seja, faz todo sentido. Sempre se pergunte se está fazendo sentido as contas ou não. E agora, o valor mínimo de tensão resistente. Ao calcular os esforços nos X e Y, você obtém como menor valor 62,33. O valor é o mesmo dos X e Y, pois é uma cantoneira de abas iguais. Então, você compara esse esforço resistente que você obteve para o esforço de compressão, nessa diagonal simples, isolada, com 58 centímetros de comprimento, compara com o esforço solicitante extraído no diagrama de esforços normais, pelo F2 na aula 2, e compara se esse valor vai estar maior ou menor. O esforço solicitante, no caso, extraído do F2, é um esforço nominal, apliquei cargas nominais do vento. E para transformar o N solicitante, que é a carga nominal, numa carga ponderada, que é o ND, D de design, projeto, ND solicitante, a gente precisa multiplicar por um coeficiente de ponderação, tipo 1,5 vezes 8,898, obtendo 13,35 kN. Como esse valor é menor do que o nosso esforço de compressão existente nessa barra do perfil L simples, um perfil L simples é capaz de gerar esse esforço resistente de compressão, então ele é maior, então o nosso dimensionamento satisfaz. E agora a carga axial de tração. O dimensionamento é bem simples. Eu nunca verifico a tração, compressão é o mais importante, mas eu coloco lá a tração no Excel, tipo assim, eu não olho com os mesmos olhos que eu olho para compressão. Compressão é sempre mais crítica, o índice de flambagem, são elementos muito mais críticos, mas sempre verifica a tração. É de praxe, ela sempre vai dar maior do que o esforço de compressão, mas sempre verifique para não ter erro. Então, 0,9 vezes a área da seção transversal vezes a tensão admissível, aqui não entra o FCR, aqui é a tensão admissível de cara. Então, você vai ter um valor equivalente a 36,95 kN, seu esforço de tração, no caso, resistente de projeto. Como esse esforço ele também é igualmente maior ao mesmo esforço solicitante ponderado de 1,5, igual a 3,35, você verifica que sua barra, sua diagonal, ela também atende ao requisito de esforço de tração. Bem, essa foi nossa aula de hoje. Conseguimos dimensionar a diagonal de perfil simples, perfil L simples, de nosso totem. Muito obrigado por me prestigiar em mais esta aula. Na próxima aula, eu irei redimensionar
o perfil duplo U e depois redimensionar de novo o perfil duplo L pelas normas vigentes. Assim você poderá comparar com a norma NB14 de 84, uma norma sólida, muito segura, no qual eu utilizo até hoje. Muito obrigado. E aqui deixo os meus livros, apenas para sua apreciação, caso você deseje adquirir no momento que você puder. Aqui, o de estruturas metálicas, lançado há cerca de 2 anos atrás pela Oficina de Textos. E aqui, o Pavimentos Industriais e Concretos, sendo lançado esse ano, no mês de março de 2023, pela editora Oficina de Textos. Toda a minha experiência, bagagem, casos reais, sempre calcado em casos reais, em passo a passo, estão nesses livros. Assim como eu trago nessas aulas, conhecimento para você, nesses livros, está de mesmo grado, de mesma sorte, bem passo a passo, bem mastigado. Muito obrigado por sua gentileza e te aguardo na próxima aula.